Olá, amigos de Carta Capital, sejam bem-vindos a mais um programa Fechamento. O meu nome é Rodrigo Martins, eu sou um dos editores da revista Carta Capital e hoje eu estou na companhia da repórter Fabíola Mendonça, direto de Recife. Seja bem-vinda, Fabíola. Olá, Rodrigo, boa noite a todos. Também estou na companhia do repórter especial André Barrocal, direto de Brasília. Olá, André. Boa noite, Rodrigo, Fabíola, boa noite ao nosso convidado e também a todos que nos assistem. E também temos um convidado especial, o professor Carlos Eduardo Jung, do Instituto de Economia da UFRJ, onde ele também coordena o grupo de Economia do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Professor, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Bom, nós pedimos para o professor participar do programa de hoje para falar um pouquinho sobre o desastre em Petrópolis, que hoje já superou a marca de 200 mortos, né? Restam ainda dezenas de desaparecidos, já é a maior tragédia vivenciada pela cidade, e embora a gente possa até considerar que, de fato, os eventos climáticos extremos eles tendem a se tornar cada vez mais frequentes, e essa chuva em particular ela foi a chuva mais intensa dos últimos 90 anos, desde que começou a medição em 1932, salvo engano, acho que em intervalo de 6 horas choveu o equivalente a tudo que estava previsto para o mês de fevereiro. Também existem problemas estruturais graves, não só na cidade de Petrópolis, mas em toda a região serrana do Rio de Janeiro, e também em várias outras regiões metropolitanas do país, mas nós vamos começar falando um pouquinho mais detalhadamente sobre a questão de Petrópolis. Professor, o senhor que conhece bem a região, quais foram os fatores que contribuíram para a repetição dessa tragédia em Petrópolis? Bem, boa noite. É importante frisar que é uma repetição de tragédia, essa é a maior tragédia no município de Petrópolis, porque Petrópolis foi menos afetada do que outros municípios na maior tragédia brasileira climática que ocorreu em 2011, onde morreu mais gente em Nova Friburgo do que em Petrópolis, mas é de uma dimensão equivalente, ou seja, nessa tragédia de 2011, nós estamos falando de um número em torno de 1.000 óbitos, e, infelizmente, o número de óbitos em Petrópolis vai continuar subindo. É uma coisa lamentável, mas a gente tem que dizer. E é um elemento que, por um lado, é previsível no sentido de que as mudanças climáticas apontam exatamente o que você falou. Nós temos que nos precaver para eventos que nunca ocorreram antes, tá? Mas, para esse evento climático extremo se transformar num desastre, é necessário ter outras coisas também, em particular, a capacidade de adaptação ao desastre, a resiliência. E o que tem de mais triste nessa tragédia apesar da experiência trágica de 2011, onde se mostrou a fragilidade que os municípios da Serra Fluminense têm em relação ao desastre, não apenas da Serra Fluminense, na verdade, esse é um problema que é de todo o Brasil e é de todo o planeta, tá? Apesar de ter sido evidenciado quão poderoso pode ser o impacto de um evento inesperado em termos, ou seja, de um evento extremo, ou seja, um evento além do normal, tá? Pouco foi feito em relação a isso. E nessa questão da adaptação, a gente poderia estar fazendo muito mais do que efetivamente foi feito. Eu queria chamar a atenção para um estudo, depois, se vocês quiserem, eu posso até passar o link, de um pesquisador, professor da UF, pesquisador do BNDES, o André Albuquerque Santana, há um tempo atrás, uns anos atrás, coisa de 3, 4 anos atrás, publicou um artigo sobre o estado do Rio de Janeiro, em que ele contrasta eventos climáticos extremos, com estudos meteorológicos, né, de precipitação extrema, e verifica em que circunstâncias esses eventos extremos se transformaram em desastres. E existe uma relação direta
da ausência de investimento público, ausência de infraestrutura e baixo nível de renda. Por quê? Porque o investimento público é normalmente concentrado nas áreas que são mais abastadas. E essas áreas mais carentes tendem a receber menos investimento. E aí você cria um ciclo vicioso. Essa área se depaupera porque o risco acaba retirando pessoas que podem sair e você acaba criando uma tendência de que indivíduos mais pobres sofram. Ou seja, tragédias como essa, tragédias climáticas, apenas ressaltam ainda mais a desigualdade que tem esse país. E, em segundo lugar, mostram a importância que a emergência climática deve ter na nossa agenda, inclusive de política social. Professor, boa noite. O senhor falou aí de eventos extremos, não é? E a gente sabe que isso é consequência de mudanças climáticas, e não só as enchentes, como a gente está vendo agora, mas as secas no Nordeste, as queimadas no Centro-Oeste. E a gente não, todo mundo sabe disso, e nada é feito, ou muito pouco é feito. Eu queria saber do senhor, se a gente não mudar, se a sociedade não mudar e enfrentar essa realidade, o que pode acontecer? O que está por vir ainda por aí? Obrigado pela pergunta. A única coisa que eu vou, talvez, sugerir na sua frase, né, não é o que está por vir, não, o que já está acontecendo. Tá? E vamos mudar o eixo, vamos para o semiárido nordestino. Um outro estudo nosso, esse do qual até sou coautor, o autor principal, Lucas Costa, ele faz uma comparação dentro do semiárido nordestino das consequências do extremo oposto, que são eventos de escassez de chuva, né? Seca. E a gente usou como métrica, como medida de perda, a diferença entre a área plantada e a área colhida. E o IBGE todo ano mede isso. Quanto é que foi plantado e quanto é que foi colhido? E tem uma diferença. E essa diferença normalmente está associada a algum problema climático, ou uma praga, alguma coisa assim. O que a gente conseguiu ver? Nós identificamos nos anos de seca que onde você tem a maior concentração de perda, medida por essa diferença de área plantada para área colhida, que tipo de produto você tinha que sofria mais? E a resposta é os produtos típicos da agricultura familiar de subsistência, milho e feijão. Mostrando que a consequência do outro lado da mudança climática, que é o evento de seca extrema, ele é muito mais grave para o agricultor que não tem acesso à irrigação, que não tem capacidade de se adaptar e buscar uma solução alternativa. Esse camarada é quem sofre muito mais a consequência do que, por exemplo, um agricultor que está capitalizado, muitas vezes com recursos subsidiados, que deveriam ir para a agricultura familiar e que é desviada, por exemplo, para a agricultura comercial de irrigação. Tá? Existe, por exemplo, o Fundo Constitucional do Nordeste, que é utilizado com dinheiro de imposto de renda nossa. Esse dinheiro é para alocar em projetos. Deveria ser utilizado com prioridade em quê? Justamente nesses projetos de natureza mais social. Mas acaba sendo também utilizado nos projetos que não deveriam receber esse tipo de subvenção. Então, a gente tem... e, para terminar a trilogia da mudança climática, né, a causa da mudança climática, que são as emissões de gases de efeito estufa, que, no caso brasileiro, disparada, a maior fonte é a queima da floresta. Você tem projetos subsidiados no norte e no centro-oeste para o quê? Para queimar a floresta, para colocar boi ou para colocar uma monocultura mecanizada que vai desempregar, que não vai gerar emprego, algumas vezes até colocar agrotóxico, e você não coloca o recurso onde você deveria estar alocando. Então, é também uma tragédia de política pública. Esses problemas não são apenas causados por questões climáticas. Elas também são consequência de políticas públicas inadequadas. Seja que, por um lado, não aloca o recurso onde poderia alocar, por exemplo, na reconstrução urbana, que pode gerar muito emprego, por sinal, e muitas vezes é alocada onde não deveria. Por exemplo, num tipo de ocupação do uso da terra que aumenta o desmatamento, que vai agravar ainda mais a mudança climática. Professor, boa noite. Essa tragédia em Petrópolis trouxe de volta uma discussão sobre um imposto conhecido como taxa do príncipe,
que é o imposto cobrado lá na cidade que se reverte para os herdeiros, os descendentes da família imperial brasileira. O senhor pode explicar para quem nos assiste o que é essa taxa do príncipe? E podia dizer o também... laudêmio, Correto. eu prefiro Professor, deixa eu nesse terminar caso... a pergunta. Eu gostaria de pedir para o senhor também a sua opinião sobre se justifica a manutenção dessa taxa ou se ela deveria ser abolida. Eu não vou entrar nesse detalhe, porque especificamente eu não conheço a fundo esse detalhe, eu prefiro evitar comentários, porque esse não é o único laudêmio que existe. Existem várias outras formas de laudêmio de marinha, laudêmio, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, no centro da cidade, para o Mosteiro de São Bento. Então, eu prefiro colocar de uma forma mais geral esse problema. O que nós temos na estrutura tributária brasileira é uma estrutura que precisa ser urgentemente revista, que ela também fortalece essa desigualdade. Nós temos muito pouca incidência de tributação em indivíduos que poderiam estar contribuindo mais, aí a gente está falando não apenas de imposto de renda, que é aumentar a alíquota de imposto de renda, mas poderíamos estar falando também de imposto sobre riqueza e transmissão de herança. Isso é uma coisa que existe nos países desenvolvidos, ninguém está inventando a roda aqui, não. Agora, um outro elemento que é muito importante, que é, além de subsidiar as atividades, parar de subsidiar as atividades que são causadoras desse tipo de problema, a gente precisa cobrar das atividades poluidoras. E isso é um elemento que está completamente ausente no debate de reforma tributária. Tá? Eu digo isso porque, se o problema fosse em Nova Friburgo não tem laudêmio. Em Nova Friburgo, em 2011, morreu mais gente do que faleceu em Petrópolis. Então, a gente tem que ter uma perspectiva talvez um pouco mais geral. Se a gente conseguisse avançar numa tributação mais favorável para a questão da sustentabilidade, a gente teria avanço. E isso pode ter também benefícios possíveis. Vou dar um exemplo bacana agora. A gente já falou uma coisa negativa, vou falar uma coisa positiva. IPTU verde. O que é o IPTU verde? É a prefeitura cobrar uma tributação diferenciada para um imóvel que seja adequado ao que ela quer. Então, ela reduz a tributação de quem se adequa melhor a uma meta de urbanização. Isso é possível fazer. Uma outra coisa que a gente precisa melhorar, e o problema de transporte de Petrópolis tangenciou isso, é a questão do transporte urbano. Né? Uma das tragédias de Petrópolis se deu na via. Por quê? Porque nós não temos sistemas adequados de ocupação do espaço urbano e a gente exprime a via. Esse é um problema que, em todas as tragédias de chuva, de eventos extremos, você vê o pessoal subindo em cima do ônibus, porque o ônibus está encurralado, a via está encurralada. A gente precisa alocar melhor a estrutura tributária para favorecer esse indivíduo. Tá? Então, eu te peço desculpas, eu vou ficar te devendo essa questão do laudêmio, deixo ela para um tributarista, eu realmente não conheço os detalhes dessa legislação, mas isso não significa que a gente não possa avançar numa tributação que seja mais justa e sustentável. E um tema que é evitado no Brasil, que é a emissão de gases de efeito estufa. Quais são as atividades emissoras? São atividades exportadoras de carne, petróleo que é exportado, que tem uma tributação muito pequena. E a gente faz o grosso da tributação num indivíduo normalmente assalariado, né, imposto de renda sobre pessoa física retido na fonte, ou a tributação indireta, que é a mais injusta que tem, que é o IPI, o ICMS. Isso precisa ser revertido. Nós estamos muito atrasados em instrumentos, espécies tributárias para adequar a sustentabilidade do século XXI. Professor, em 2018, o IBGE estimou a existência de 8,2 milhões de brasileiros vivendo em áreas de risco, seja várzea de rio, encostas, mais variadas modalidades de moradia inseguras. E a gente sabe perfeitamente bem que as pessoas não moram nessas regiões porque desejam, porque querem, moram porque não têm opção de moradia e, normalmente, moram também em áreas arriscadas para ficar mais próximas do seu local de trabalho. O senhor acredita que, de uma certa forma, também existe um modelo de desenvolvimento equivocado por parte
dos municípios, dos estados, no sentido de incentivar determinadas atividades econômicas que sabidamente vão gerar adensamento populacional em determinada região, sem antes fazer um planejamento, sem antes dotar aquele local de uma infraestrutura adequada, de saneamento básico, coleta de lixo, e até mesmo moradia popular para abrigar esses trabalhadores. Pergunto isso porque vi uma crítica recorrente, no caso específico de Petrópolis, por exemplo, de que as principais vítimas dessa tragédia são pessoas de classe média baixa e pobres que moram nas encostas, mas que trabalham nos condomínios de luxo que foram sendo inaugurados ao longo dos últimos anos nas regiões mais abastadas da cidade e da região serrana do Rio como um todo. Eu acho que a sua pergunta é excelente, porque ela já tem boa parte da própria resposta. É isso mesmo, né? Nós estamos com uma situação na qual é fundamental repensar a cidade, o espaço urbano. Então, eu não posso pensar um problema de desastre natural, desastre climático, dissociado, por exemplo, da questão de mobilidade. Até porque as pessoas são pegas no meio do caminho. É bastante comum no noticiário, quando tem uma inundação em São Paulo, vocês veem as pessoas subindo em cima do ônibus. É essa pessoa que é a vítima. Como você colocou, por que se mora na área de risco? Ou porque não tem o recurso para pagar outra coisa, ou o tempo de deslocamento é tamanho que torna inviável. Então, a descentralização do espaço metropolitano é absolutamente fundamental. E isso só acontece como? Fazendo investimento na periferia. E não é apenas um investimento no sentido de fazer a via, fazer a estrada, é colocar a escola para que o aluno não tenha que se deslocar para o centro para ter uma escola de qualidade, é colocar um hospital de qualidade para não ter que ter um movimento pendular e geração de trabalho. Boa parte da geração desse problema do movimento pendular é a ausência de trabalho. Eu vou te colocar um município que é menos falado, São Gonçalo, Duque de Caxias, que também tem histórico de tragédias de chuva. São municípios onde você tem uma perda do PIB em função do tempo que a pessoa se desloca para ir para o trabalho. Né? A gente até chamou em busca do tempo perdido, porque isso você tem pessoas que passam um mês do ano dentro do ônibus, de má qualidade. Nem vou colocar numa situação de pandemia, são também as pessoas mais expostas a uma epidemia. Então, redesenhar a cidade. Eu participei de uma iniciativa, e eu vou aproveitar aqui para convidar todos a saberem dela. Nós vamos fazer o lançamento oficial aqui no Brasil, mas foi lançada lá na COP do Clima em Glasgow, pelo deputado Alessandro Molon, um projeto que a gente chama de Green New Deal Brasil, a recuperação econômica verde. E a gente estima que 509 bilhões por ano de investimentos em atividades sustentáveis vão ser capazes de gerar muito mais renda, emprego e reduzir a emissão do que a gente continuar como está. É um número que é mais ou menos compatível com as experiências norte-americanas e europeias, a gente não está falando nada diferente disso, mas o ponto que eu quero frisar é o seguinte: metade desse investimento é nas cidades. A gente precisa urgentemente recuperar o espaço urbano como um espaço de cidadania. E isso também envolve questão de segurança pública, porque nessas áreas periféricas eu tenho exatamente a concentração dos problemas de violência. E essa reconstrução, ela vai se dar como? Através de investimentos, geração de emprego, que vão gerar tributo, que vão gerar a movimentação da sociedade. Então, a gente precisa repensar o modelo, em primeiro lugar, libertando desse austericídio fiscal. Isso é um outro problema que é colocado. O CEMADEM, por exemplo, estava com restrição de recursos. O CEMADEM foi um centro criado justamente para a gestão dos desastres naturais, que é onde a gente tem inteligência para lidar com o desastre. Tá? A gente precisa de recurso para isso. E eu queria chamar a atenção para um detalhe muito interessante, que é importante, inclusive, no debate eleitoral. A consequência do desastre ela é desigual também do ponto de vista federativo. Quem paga mais a conta é o município, depois é o Estado. Quem é que vai arcar com o custo, por exemplo, de lidar com esse desastre?
O município perde atividade econômica porque ele está paralisado. Ele vai gastar no processo em si mesmo de remoção dos escombros, procurar as vítimas, realocação dessas vítimas. E depois ainda vai ter que realocar e reconstruir. E isso incide muito mais na esfera municipal do que na estadual, e muito mais na esfera estadual do que na federal. Então, esse elemento de desigualdade, ela também se dá no plano federativo. Então, a gente precisa repensar e reconstruir essas cidades, as nossas cidades, e isso é, ao mesmo tempo, a grande oportunidade para um novo modelo de crescimento. Que só é possível se esse investimento se concentrar onde? Nas áreas que são mais necessitadas, que são as áreas onde eu contenho as populações de menor renda. Tá? E isso a gente não percebe, porque na hora de execução do plano, você percebe que, por causa de assuntos, acho que vocês devem discutir isso com muito mais expertise do que eu, a gente percebe um desvio de foco das áreas que deveriam ser prioritárias e das áreas que efetivamente acabam recebendo recursos. Professor, agora há pouco o senhor falou dessa questão do laudêmio e citou áreas da Marinha. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou uma PEC, né, que autoriza a União a repassar áreas da Marinha para estados e municípios, o que abre uma brecha para a especulação imobiliária a partir das relações que governadores e prefeitos tiverem com o setor imobiliário, né? Então, eu queria sua opinião em relação a essa proposta e o que isso representa para o meio ambiente, porque com certeza vai afetar a biodiversidade, e o que representa para a sociedade de uma forma geral. Perfeito. Eu acho que você já colocou um dos problemas, que é uma relação escusa, porque você vai permitir negociatas em nome de uma falsa, né? Então, sempre se existe um pretexto, você vai desmontar o aparato de controle e não é apenas esse problema de especulação imobiliária, você tem outras consequências, você tem desmatamento de áreas que hoje são de preservação permanente, como, por exemplo, áreas de manguezal, que são protegidas, eu não posso colocar. E por que eu tenho uma área de preservação permanente? Isso é uma coisa que foi muito debatida na época da discussão do Código Florestal, lá em 2011, 2012, mas, infelizmente, esse tema volta a nos assombrar, né? A gente explicou sobre isso. Uma área de preservação permanente é uma área que ela precisa ser preservada para evitar risco. Por exemplo, uma área de encosta. Por que eu tenho que manter uma área de encosta florestada? Justamente porque a vegetação ela segura o deslizamento de terra. E por que eu preciso de áreas de manguezal? Porque ela protege a costa. E agora eu vou lembrar novamente que estamos num contexto de emergência climática. E há décadas já se diz, já se sabe, que o nível do mar vai subir. Então, eu retiro a proteção, eu aumento a ocupação à beira-mar, muitas vezes com adensamentos que não são, que são precários em infraestrutura, e, ao mesmo tempo, eu aumento o risco de um evento, como, por exemplo, uma tempestade e tal. Existem algumas cidades, acho que o caso que me vem à cabeça aqui é um distrito de Campos dos Goytacazes chamado Atafona, que foi simplesmente tomado pelo mar. Tá? Então, não é apenas, não estou dizendo que esse tema é maior ou menos importante que o outro, apenas que é mais uma dimensão. Além dessas dimensões que você já colocou, tá? Nós temos também o aumento de pressão sobre determinados ecossistemas que são muito frágeis, em particular manguezais e restingas, áreas de restinga, tá? Que estão desaparecendo, mas que, ao tirar essa vegetação, eu tiro a defesa natural que dá a resiliência que o litoral precisa ter num contexto de mar forte, que vai ser agravado por uma coisa que já é medida e que vai aumentar, que é a elevação do nível do mar por causa da mudança climática. É mais ou menos o seguinte, reduzir a pista, tira a pista de acostamento e aumenta a velocidade. É isso que a gente está fazendo com licenciamento ambiental, com o Código Florestal e agora com essas áreas de marinha. Professora, a Conferência do Clima, realizada no final do ano passado pela ONU, a COP26, o senhor já se referiu a ela, terminou com a criação do chamado mercado de carbono, que é aquele mercado que busca premiar países que preservam aí seu meio ambiente. Queria saber do senhor o que o Brasil está fazendo
ou não está fazendo nesse assunto? O que está fazendo de errado e deveria ser corrigido? Legal, bacana. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa desmistificar, foi criado, por causa do termo, talvez, pouco feliz, mercado. As pessoas acham que a gente está falando de um supermercado. Não é exatamente isso, não. É uma coisa um pouco diferente, né? A ideia é que a gente crie mecanismos de incentivo para que quem está emitindo reduza a sua emissão. Essa não é uma ideia nova, ela vem já da Conferência do Clima de 1997, em Kyoto, quando você tem a criação dos chamados mecanismos de flexibilização do Acordo do Clima. Ele começou a avançar e, com a crise de 2008, esses mercados de carbono entraram em colapso. Na verdade, hoje eles são muito pouco em relação ao que se esperava deles, é uma coisa antiga. O que o Brasil tem a ver com essa história? A maior fonte de emissão brasileira, como eu falei para vocês, é a emissão por desmatamento, que é uma emissão perversa do ponto de vista de desenvolvimento. Em primeiro lugar, porque ela não gera desenvolvimento social. A atividade que está ocupando, normalmente, é uma pecuária de baixa produtividade, que acaba resultando em expulsão. Se vocês forem pegar as contas nacionais brasileiras, vocês vão ver que o setor que mais desemprega no Brasil, já há muito tempo, é o agropecuário. Tá? Em 2000, você tinha mais 3,5 milhões de ocupações do que na última conta, que deve ser 2018, 2019. E por quê? Porque essa forma de ocupação ela é predatória e ela é concentradora. Né? Você tem uma maneira pela qual você tira as populações que habitavam ali. Existe um mito de que a floresta é vazia, ela nunca foi vazia. Ela tem populações tradicionais, seja indígena, seja quilombola, ribeirinho, várias formas de ocupação. Aqui no litoral são os caiçaras que podem sofrer com essa questão da questão do mar. Enfim, e quando você empurra o desmatamento, quando você avança com a pecuária através do desmatamento, você elimina essas populações e você não coloca gente. Então, o desmatamento no Brasil ele não gera emprego, gera muito pouco renda para o grupo relativamente pequeno e causa danos muito maiores, que são emissões de gases de efeito estufa, mas também a questão dos rios voadores, né, os fluxos de ar, de água, de umidade que vem através da evapotranspiração da floresta. Esse é um tema que eu sugiro vocês, quem sabe um dia a gente fazer uma discussão sobre isso. Então, são chamados serviços ecossistêmicos. Então, o que se propõe? É que vamos fazer o seguinte, o que se ganha mais? Para vocês terem ideia, um boi a mais na Amazônia significa 1 hectare a mais de floresta queimada. Então, em média, se eu botar um boi a mais na Amazônia, eu boto 1 hectare a mais de pastagem como queimando 1 hectare de floresta amazônica. Eu vou emitir o volume de dióxido de carbono de queimar 1 hectare de floresta amazônica é mais ou menos o quanto 200 automóveis emitem num ano. Imagina a comparação econômica. Qual que tem maior peso econômico? Ter um boi a mais ou ter 200 automóveis rodando no ano? Então, é uma coisa que também é antieconômica. Não faz o menor sentido. Então, a ideia é você ter mecanismos de transferência de recursos dos países ricos para os países pobres através desses canais. O Brasil conseguiu duas grandes coisas, o Fundo Amazônia e uma coisa que é muito pouco falada, que é o Fundo Verde do Clima. O Brasil conseguiu 96,5 milhões de dólares pelas reduções que foram conseguidas no desmatamento em 2014 e 2015, se não me engano, e esse recurso veio para o Brasil. Só que o Brasil não utilizou. Por quê? Porque não estava preparado e não estava com vamos dizer assim, com a prioridade que seria necessária, e esse recurso seria alocado justamente para financiar atividades de ocupação sem fogo, que a gente consiga fazer uma pecuária sem fogo, uma agricultura sem fogo. Por quê? Porque a agricultura de baixo carbono é uma agricultura muito mais intensiva em mão de obra, é uma agricultura que tem muito mais a ver, que tem muito mais uma cara de uma agricultura familiar, de uma agricultura orgânica, que requer gente, tá? Mas isso precisa de investimento. Só que faltou prioridade. Então, o que acontece hoje é que a gente tem uma situação em que se fala muito, mas se pratica pouco. E o Fundo Amazônia, que também foi conseguido por reduções de emissão, ele está paralisado por questões relacionadas a discussões sobre o uso desse recurso. O Ministério do Meio Ambiente queria, na atual gestão, na atual presidência,
fazer usos que não são possíveis desse fundo. Então, eu estou citando dois, e o Fundo Amazônia é mais ou menos US$ 1 bilhão. O maior usuário dos recursos do Fundo Amazônia, que foram obtidos justamente porque você reduziu a emissão, era a fiscalização. O maior usuário desses recursos era o IBAMA e os órgãos ambientais amazônicos, e esse dinheiro era usado para quê? Para fazer fiscalização. Então, existe um espaço de negociação em que, olha, a gente colabora a reduzir, até porque esse desmatamento não é estratégico para o Brasil, nem economicamente, nem socialmente, muito menos ambientalmente. E a gente recebe em troca para fazer projetos de desenvolvimento sustentável. Só que, infelizmente, isso está longe da prioridade atual de Brasília. E eu acho que a gente precisa resgatar isso, porque isso pode favorecer muito um tipo de ocupação agrária muito mais efetiva. No caso da pecuária, por exemplo, você confinar mais, uma criação mais confinada, uma pecuária sempre confinada, que é muito mais intensiva em mão de obra, ela vai emitir menos. A agricultura sem fogo, que é uma agricultura que vai demandar muito mais trabalho do que insumos, também pode favorecer com esse tipo de coisa. E, obviamente, as práticas tradicionais, né? Tanto indígenas quanto comunidades tradicionais não indígenas, que não são apenas na Amazônia, mas que estão em todo o nosso espaço. E essa tragédia a gente viu no Pantanal também. Isso não é um problema apenas da Amazônia. Não faz muito tempo vocês estavam reportando aqui sobre o fogo no Pantanal. Professor, eu agradeço muito pela sua atenção, pela sua disponibilidade de participar do programa. Gostaria de pedir a gentileza do senhor deixar aqui o link do estudo que o senhor mencionou. Pode passar para a Fabíola, que a gente coloca aqui à disposição de quem nos acompanhou, e deixar aqui as portas abertas para o senhor. Certamente nós voltaremos a entrar em contato contigo para falar um pouquinho sobre alguns desses temas que merecem ser aprofundados em reportagens da Carta. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, e eu acho muito importante que canais como o de vocês abram espaço para a discussão de um novo Brasil. O caso de Petrópolis é apenas um exemplo, um triste exemplo, da necessidade de um novo modelo. E esse modelo é possível. É possível aumentar a geração de renda e de emprego, é possível ter uma melhor distribuição de renda e preservar o meio ambiente. O contrário a gente está vendo. E o resultado trágico de Petrópolis mostra isso. Perda econômica associada com o desastre ambiental, a morte de centenas de pessoas e a vida de milhares de pessoas destruídas junto com essa tragédia. Obrigado, professor. Pois é, e esse é o tema, inclusive, da reportagem de capa da revista Carta Capital dessa semana. Uma reportagem minha, de autoria também em parceria com o Maurício Tuzol, do Rio de Janeiro, que fala exatamente sobre a forma como se deram as ocupações irregulares em Petrópolis, né, como que isso acabou, de uma certa forma, sendo favorecido por políticas públicas da cidade de Petrópolis, mas que é um modelo que tem sido replicado em outras cidades da região serrana do Rio, e como também não houve um aprendizado a partir da tragédia de 2011, que, como o professor mencionou, deixou quase 1.000 mortos em toda a região metropolitana. E de lá para cá foram feitos planos, inclusive disponibilizados vários recursos para tentar reparar os danos que foram causados à época. Boa parte desses recursos sequer foram empregados, né? Alguns acabaram sendo desviados. Então, eu convido a todos a ler essa reportagem na edição impressa, que deve começar a circular nas bancas na sexta-feira. Inclusive, a Li perguntou: boa noite, o fechamento mudou para as quartas? Não, Li, mudou excepcionalmente nesta semana, porque a revista ela fechou um dia mais cedo, né? Tivemos que antecipar o fechamento desta edição por conta dos festejos do Carnaval. Não que a gente vai sair pelas ruas festejando, mas isso atrapalharia a distribuição da revista em algumas regiões do país. Então, por conta disso, nós tivemos que antecipar o fechamento da edição. Ela já está na gráfica e deve começar a processo de distribuição a partir de amanhã, e aí, com certeza, sexta-feira já deve estar nas bancas de todo o país. Outro assunto que movimentou bastante a semana
foi a crise na Ucrânia. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ele anunciou o reconhecimento da independência de 2 províncias separatistas dentro da Ucrânia e acenou com a possibilidade de uma incursão militar, se não uma incursão em larga escala, pelo menos uma incursão para reforçar a segurança dessas 2 novas repúblicas aliadas de Moscou. E eu vou pedir para o Kaká, inicialmente, passar um trechinho do discurso do presidente Putin no momento em que ele faz esse anúncio, e, na sequência, ele deve passar também a réplica do presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, anunciando sanções econômicas à Rússia. Kaká, por favor, passa o vídeo do Putin. Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение. Незамедлительно признать независимость и суверенитет Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Прошу Федеральное собрание Российской Федерации поддержать это решение, а затем и ратифицировать договоры о дружбе и взаимопомощи с обеими республиками. 2 эти документа будут подготовлены и подписаны в самое ближайшее время. Bom, Kaká, agora eu vou pedir a gentileza de você passar a réplica do presidente Joe Biden dos Estados Unidos anunciando sanções econômicas à Rússia. This is the beginning of a Russian invasion of Ukraine, as he indicated and asked permission to be able to do from his Duma. So I'm going to begin to impose sanctions in response far beyond the steps we and our allies and partners implemented in 2014. Bom, Barrocal, diante desse cenário, eu tenho uma série de dúvidas aí para tirar contigo, para ver, na verdade, fazer uma reflexão contigo. A primeira delas qual é o efeito prático dessas sanções econômicas que foram anunciadas pelo governo dos Estados Unidos. Afinal de contas, assim, se não houver uma adesão da Europa a essas sanções econômicas, o efeito tende a ser um tanto diluído. E a Europa, como sabemos, é extremamente dependente do gás que é produzido na Rússia. E um segundo ponto é a própria consequência econômica dessa guerra, né? Caso essa guerra venha a ser de fato deflagrada, qual o impacto que isso poderia causar para a economia mundial? Assunto extremamente complexo esse, viu, Rodrigo? Entrevistei na última sexta-feira aqui no canal de Carta Capital no YouTube o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, e ele, experiente que tem 79 anos, deixou claro como se trata de um assunto complexo. Mas eu começo pela sua segunda pergunta. Se haverá uma guerra e, em caso de sim, consequências econômicas. Se tem alguém que está doido para que não haja uma guerra, é o, abre aspas, pacifista Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, que teve a sua visita a Vladimir Putin na semana passada, vendida por apoiadores como uma ida do Messias para levar a paz até a região. Uma baita de uma fake news. Se não houve nenhum conflito naquele momento, não houve relação alguma com a visita de Bolsonaro. Mas por que eu digo que Bolsonaro está rezando para que não haja um conflito? Porque, na hipótese de haver certamente teremos uma alta no preço do barril de petróleo e possivelmente também uma alta no preço de algumas commodities agrícolas, especialmente, como grãos. E isso significa o quê? Significa que a inflação aqui no Brasil vai subir mais um pouco. Inflação que é um baita de um problema para as pretensões reeleitorais do presidente. No ano passado, a inflação foi de 10%, e nesse ano, em janeiro até metade de fevereiro, já subiu 1,5%. Então fica aqui o registro de que o pacifista, novamente entre aspas, Jair Bolsonaro, não quer de jeito nenhum uma guerra por lá. Ele Agora, podia ir para lá, né, resolver essa situação na fronteira. Afinal de contas, ele vendeu a paz, ele tem que entregar, você não acha? Poderia imigrar e governar o Brasil de lá. Acho que seria muito mais produtivo para a paz mundial e também para a serenidade dos brasileiros que Jair Bolsonaro estivesse lá do outro lado do planeta. Mas vamos lá, Rodrigo, agora sobre questões econômicas, sanções vão funcionar, não vão, para dissuadir um lado ou outro.
O fato é que nessa semana nós vimos todos os movimentos russos com o objetivo de fortalecer a posição do país nessa crise da Ucrânia. Então, a autorização do Congresso, inclusive pela oposição, para o envio de tropas russas para o exterior, autorização para reconhecer áreas separatistas ucranianas, áreas ocupadas por russos, e seria nessas áreas o aproveitamento das tropas russas, esse aproveitamento autorizado pelo Congresso. E qual é o objetivo, afinal, desse fortalecimento da posição russa, inclusive militar ali? Em primeiro lugar, impedir a adesão da Ucrânia à OTAN, aquela aliança militar criada no tempo da Guerra Fria por Estados Unidos e parte da Europa, contra a União Soviética. A União Soviética desapareceu, mas a OTAN continua viva, vivíssima. E eu deixo aqui uma pergunta: para que a OTAN existe ainda hoje? É para conter algum fantasma oriental? O Ocidente teme que a China e a Rússia vão promover alguma invasão do Ocidente com suas populações? Parece um pouco delirante. Então eu deixo aqui primeiro essa questão: qual a razão de ser hoje da OTAN? Mas vamos lá. O presidente russo Vladimir Putin é convencido de que na época do desmantelamento da União Soviética, ali no início dos anos 1990, houve promessas do Ocidente de que a Ucrânia jamais entraria na OTAN. A Ucrânia, que é um país fronteiriço com a Rússia, ali na altura de Moscou. Então, ter possibilidade de armamento pesado, de mísseis ali na fronteira apontando para Moscou, não deve ser algo lá muito agradável para o governo russo. O ano passado, uma historiadora americana, o nome dela é Mary Elisa Serot, lançou um livro justamente sobre o fim da União Soviética e o avanço ou não da OTAN para o leste. E ela, a partir de entrevistas e análise de documentos, chega à conclusão de que jamais houve uma promessa por escrito do Ocidente para a Rússia de que a Ucrânia não entraria na OTAN, mas que houve sim diversas sinalizações nesse sentido e que o Ocidente, especialmente os Estados Unidos, tiraram proveito da fraqueza naquele momento da Rússia. Então, esse é um aspecto geopolítico mais imediato. A Rússia não quer de jeito nenhum que a Ucrânia entre na OTAN. E uma adesão do país à OTAN pareceu mais provável a partir de 2014, quando houve um golpe que derrubou um governo pró-russo e, a partir dali, foram eleitos presidentes mais pró-ocidentes. Mas uma outra dimensão, Rodrigo, dessa confusão geopolítica toda, ficou clara nesse discurso aí que a gente viu agora há pouco do presidente russo Vladimir Putin, que é de uma dimensão mais histórica e cultural, que eu chamaria. No fundo, a liderança russa, me refiro à liderança política, isso não quer dizer apenas o presidente Vladimir Putin, mas o próprio Congresso, repito, o Congresso respaldou tudo que Putin fez nos últimos dias. Essa liderança russa parece enxergar a Ucrânia como uma parte sua, e que só por um acaso do destino, o desmantelamento da União Soviética, essa parte se perdeu. Então, em algum momento, talvez a gente veja, de fato, mais adiante, algo mais belicoso, algo que eu não sei se nós veremos agora, exatamente porque essa liderança russa entende que ali, na Ucrânia, existe, na verdade, um território seu, um território daquilo que um dia foi o grande Império Russo. E para terminar aqui, Rodrigo, ainda de novo em relação às sanções, se elas servirão para dissuadir Putin ou não, eu quero destacar, em particular, uma sanção. Você mencionou a Europa, Biden anunciou algumas sanções, mas e a Europa? A mais importante delas, por tudo que eu li e vi analistas internacionais dizendo, foi uma reação da Alemanha. Existe uma espécie de gasoduto construído no Mar Báltico a ligar a Rússia até a Alemanha para levar suprimento para as usinas térmicas alemãs gerarem energia para a sua população, para a população alemã. Uma obra de cerca de 10 bilhões de euros. E há quem diga, inclusive nos Estados Unidos, que a entrada em operação desse gasoduto estreitaria os laços entre a Rússia e a Alemanha. A Alemanha, que é a economia mais importante da Europa. A Alemanha, que é a maior população europeia. O atual governo alemão é um governo do partido liderado pelo Partido Social Democrata. O último líder social-democrata que esteve à frente da Alemanha, Gerhard Schröder,
é hoje em dia funcionário de uma empresa estatal russa. Então, a leitura que alguns analistas fazem é que a inauguração desse gasoduto estreitaria os laços entre Rússia e Alemanha e seria mais difícil criar um antagonismo entre o Ocidente e a Rússia. Biden reuniu-se recentemente na Casa Branca com o primeiro-ministro alemão, o Olaf Scholz. E o que o Biden disse naquela oportunidade? Se houver uma guerra na Ucrânia, adeus, bye bye gasoduto. Olha aí, e foi uma premonição dele. Uma premonição ou, no fundo, uma torcida? No fundo, terá sido essa uma crise também causada para afastar a Rússia da Alemanha? Pois essa história ela é muito complicada de você, como estávamos comentando aqui nos bastidores, de você saber quem tem razão. Porque, por um lado, de fato, a Rússia tem razão em não querer uma presença militar tão próxima assim de si e hostil, né? Recentemente, o Putin, respondendo a pergunta de uma jornalista, ele falou isso: imagine se os Estados Unidos um dia aceitaria que na fronteira mexicana tivesse ali uma presença militar do poderio da OTAN, né? Isso jamais seria aceito pelos Estados Unidos. Agora, por outro lado, também o Putin não esconde essa sua pretensão expansionista, vamos dizer assim, e a forma como enxerga a Ucrânia, como o Barrocal mencionou, como uma parte do território natural da Rússia, né? do espólio da Rússia, vamos dizer assim. Então, realmente... Rodrigo, só se me permite mais um parêntese. Olha, a OTAN, claro, que antagoniza a Rússia hoje, repito, a OTAN foi criada para que Estados Unidos e a Europa enfrentassem a finada União Soviética. E no discurso dessa semana, feito em TV, em cadeia nacional, o Putin culpou os fundadores da União Soviética, basicamente Vladimir Lenin, pela existência hoje de um Estado ucraniano. Então, ele disse que era preciso levar a descomunização da Rússia até o fim, o que significaria, traduzindo o que ele quis dizer, como a restauração da Ucrânia como parte do que um dia foi o Império Russo. Olha que curioso. Pois é. Sem mencionar aqui também as estreitas relações que Putin está construindo com a China, o que contribui ainda mais para embaralhar esse jogo. Mas vamos puxar também aqui algumas pautas nacionais. A Fabíola preparou uma reportagem para a edição impressa de Carta Capital, bastante interessante, sobre as negociações que os partidos estão travando com o PSD de Kassab. O Kassab, aparentemente, nessas eleições, ele está parecendo a noiva do ano, né, cortejado por todos os partidos, pelos principais postulantes ao Palácio do Planalto, e evidentemente está escondendo o jogo com vistas à janela partidária. Aparentemente ele não quer afugentar nenhum parlamentar, nenhum senador, deputado que venha a incorporar ao PSD antes que ele declare apoio a A, B ou C e eventualmente isso acabe causando aí algum constrangimento com as pessoas que estão vindo para o partido. Então ele não deve entregar o seu jogo tão cedo. Mas o PT ele continua dando gestos, fazendo sinalizações de que realmente está disposto a atrair o PSD de Kassab para a candidatura Lula, mas eu vou deixar a Fabíola falar um pouquinho sobre isso, em particular sobre as negociações na Bahia. Fabíola, conta para a gente um pouquinho aí como que está essa negociação na Bahia envolvendo Otto Alencar, Jacques Wagner, como que está esse arranjo por aí? Pois é, Rodrigo, como você falou, né, o PSD de Kassab é o partido mais cobiçado no momento, sobretudo pelo PT, porque o presidente Lula tem total interesse de levar o palanque dele, né, o perfil do palanque dele, mais ao centro, para tentar ganhar no primeiro turno. O objetivo principal do PT é faturar logo no primeiro turno. E aí ele tem se reunido, né, com várias lideranças. No começo do mês ele se reuniu com o Kassab. Uma semana depois recebeu em São Paulo os principais líderes da coalizão que governa a Bahia já há praticamente 16 anos, né, encerrando o último ano agora do governo de Rui Costa. Então estiveram lá o próprio Rui Costa, governador, o senador Jacques Wagner, ambos do PT, tanto o Rui Costa como o Jacques. Jacques foi o nome lançado, né, para o governo do Estado,
Participou também o senador Otto Alencar, que é do PSD, está encerrando o mandato agora e iria para a reeleição, e o vice-governador, que é o João Leão, que é do PP, né, um partido, inclusive, da base do governo Bolsonaro. E aí, nessa conversa, se falou numa reconfiguração da coalizão. No caso, o PT abriria cabeça de chapa para o PSD, e aí Otto Alencar seria o candidato a governador. Rui Costa renunciaria agora, em março, para disputar o Senado, e o João Leão assumiria o governo do Estado para encerrar o mandato, né, ficar esses 9 meses aí como governador. Só que isso teve uma reação muito grande, né, não só da militância, mas da bancada mesmo, do PT, na Bahia, tanto a estadual como a federal. E o próprio PSD talvez não tenha interesse, né, de ir para essa disputa. Por quê? Porque a reeleição do Otto Alencar é praticamente certa, né? E ele indo para o governo do Estado, existe um risco, porque o adversário, que é a CM Neto, ele está liderando as pesquisas, né? Jacques Wagner, como está na metade do mandato, ainda que ele venha a perder, que também não é uma coisa fácil de Jacques Wagner perder, porque o PT tem uma hegemonia muito grande no Estado. Salvador, a Bahia é o 4º colégio eleitoral, quase 11 milhões de votos, e o PT, em todas as eleições, saiu vitorioso. Então, assim, é um xadrez que realmente está movimentando, né, a política, mas não só a Bahia. Na minha matéria, eu convido nossos ouvintes para assistir, para acompanhar, para ler a matéria. A gente traz também a realidade de Minas, do Rio de Janeiro, que são estados também onde o PT tenta fechar com o PSD. Em Minas, deve fechar com Alexandre Calil, candidato a governador. O PT já está praticamente certo, né? O Calil é muito forte na região metropolitana, mas no interior não tem muita penetração, seria onde Lula poderia contribuir. E no Rio de Janeiro, embora Lula tenha declarado apoio a Marcelo Freixo, existe a possibilidade de ter um palanque duplo, apoiar também o candidato do PSD, que está para ser lançado agora por esses dias, que é o Felipe Santa Cruz, que é ligado a Eduardo Paes, que é prefeito do Rio. Então, assim, qual é a estratégia do PT, né? Além de São Paulo não passa necessariamente pelo PSD, a conversa, né, o diálogo está sendo muito mais com o PSB de bola, porque Márcio França, do PSB, quer ser candidato a governador, o PT não abre mão de Haddad, mas quando o PT pensa nesses 3 estados, com a Bahia, 4 estados, né, os 4 colégios eleitorais mais fortes, né, que é São Paulo, Minas, Rio e Salvador, o PT entende que, garantindo uma boa eleição nesses 4 estados, pode amenizar outras regiões que ele não é tão forte, né, que é o Centro-Oeste e o Sul. Então, assim, dentro desse xadrez, tudo que o PT quer é faturar no primeiro turno. E aí eu pego emprestado também uma declaração do Rodolfo Rodrigues, que falou hoje, que se tiver segundo turno, né, a ideia é que Lula ganhe realmente no primeiro turno, porque o segundo turno é uma ameaça, né? Pode ser uma eleição violenta que não vai colocar em risco não só a democracia, mas a vida das pessoas. Então, tudo que o PT, toda a movimentação do PT é no sentido de garantir a fatura já no primeiro turno. Agora, Barrocal, se você fosse fazer uma aposta, você acha que o PSD do Kassab vai lançar candidato próprio ou vai acabar apoiando alguma candidatura no primeiro turno das eleições? Rodrigo, o PSD de Gilberto Kassab vai fazer aquilo que for melhor para a eleição de Lula. Eu sou convencido disso. É possível que nos próximos dias o partido filie o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que é um tucano, Eduardo Leite que perdeu as prévias do PSDB para o governador paulista João Dória Júnior. Do ponto de vista da campanha de Lula, quanto mais confusão houver na chamada terceira via, melhor. E o lançamento de uma candidatura pelo PSD contribuiria para essa confusão. O partido tinha um plano A, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele, Rodrigo Pacheco, se filiou ao PSD no ano passado, mas de lá para cá não demonstrou nenhum entusiasmo em botar a caravana na rua para pedir votos.
E por isso, então, que nesse momento o PSD cogita, inclusive com acenos positivos da outra parte, filiar Eduardo Leite. Eu lembro que quando o PSD foi fundado, no início do governo Dilma Rousseff, ele parecia ser um desejo do PT para funcionar como o eixo central da parte conservadora dentro da base governista. E é esse papel que eu imagino que o PSD, de dado, terá em um eventual governo Lula. No eventual governo Lula, teríamos uma base governista com duas pernas, uma perna progressista, essa formada pelo PT, pelo PSB, PCdoB, PV, quem sabe numa federação ou não, e uma perna conservadora. E o eixo dessa perna conservadora, sou convencido disso, seria o PSD de Kassab. Mas aí, só para terminar, Rodrigo, essa semana eu tive, olha só, um dado para mostrar a dificuldade da tal terceira via. Tivemos divulgada mais uma pesquisa de intenção de voto, agora elas saem quase toda semana. A dessa semana foi contratada pela Confederação Nacional do Transporte, a CNT, e ela mostra o seguinte, esses dados é que eu quero destacar aqui. Lula tem 34% de intenção de voto espontânea, que é aquela intenção de voto que o entrevistado expõe sem que tenha na sua frente uma lista de candidatos. E o presidente Jair Bolsonaro, nessa mesma pesquisa, ou melhor, Lula tem 32% na votação espontânea, e Jair Bolsonaro tem 24%. Somando os dois, temos 56% do eleitorado brasileiro que hoje já sabem quem vai votar, não precisa nem oferecer candidato para eles. Então sobram o quê? Sobram os outros 44%, menos da metade do eleitorado, para essa tal de terceira via aí, essa ficção que não tem voto, tentar, quem sabe, dar nó em pingo d'água para construir um candidato único e tentar competitivamente disputar com o Lula e com o Bolsonaro, o que eu não acredito que vai acontecer. Aliás, tem um dado interessante dessa pesquisa também, que o cientista político Cláudio Couto chamou a atenção no direto da redação de segunda-feira, é que ela mostra também uma redução expressiva do número de indecisos. Então, é possível que essa eleição já tenha um cenário mais claro muito antes de julho, né, quando os cientistas políticos falam que você já tem um cenário mais consolidado das candidaturas que vão vingar ou não. Aparentemente, se confirmar essa tendência aí de redução do número de indecisos, talvez já no mês de maio, aí a gente já tenha um cenário bem mais claro, bem mais nítido das candidaturas que efetivamente terão chances de chegar ao segundo turno e ganhar as eleições. Agora, eu vou continuar... Só uma questão, só mais um dado em relação a esse xadrez eleitoral, né? O próprio Dória já está sinalizando que pode abrir mão da candidatura para apoiar o Simone Tebet e o Moro, né? Inclusive, existe uma pressão de ex-presidentes do PSDB para que isso aconteça, né? Tanto Aécio como Tasso Gereissati, o Zé Aníbal também chegou a... Existe todo esse movimento porque o PSDB não está decolando, né, na candidatura presidencial, inclusive a maior rejeição é do próprio Dória. Então, isso é um fato novo que pode mexer, inclusive o Dória voltar a ser candidato à reeleição, que também mexe com a questão em São Paulo, né? Pois é. Bom, de qualquer forma, eu acredito que realmente, se ele mantiver a candidatura, vai ser uma derrota muito dura para o PSDB, porque, enfim... Mais uma, né, derrota muito dura. Mas, Barrocal, antes que a gente já está se aproximando aqui do fim do programa, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a sua reportagem para a edição impressa. É uma reportagem bastante interessante, porque mostra duas histórias que, de uma certa forma, estão interligadas. Uma história é a tentativa, né, do Tribunal Superior Eleitoral de fechar o cerco ao Telegram, né, que é um aplicativo de mensagens favorito, né, do bolsonarismo, e que não tem sede no Brasil, não respeita as decisões do judiciário brasileiro, né, e há uma intenção aí de fechar o cerco a essa empresa durante o período eleitoral, porque ela tem abrigado aí
os propagandistas da indústria da mentira, né? E, de um outro lado, existe também o que, eu não sei se eu defino bem dessa forma, mas talvez uma espécie de uma arapuca militar, porque o próprio TSE convidou o ex-ministro Fernando Azevedo e Silva, da Defesa, para integrar, para ocupar um cargo de direção no Tribunal Superior Eleitoral, uma forma dele dar uma espécie de aval, de atestar a lisura das eleições deste ano. Mas, pressionado, ele acabou desistindo desse cargo e, salvo engano, Barrocal, ele acabou entregando a munição na mão dos militares que têm um perfil golpista e são fãs desabridos do Bolsonaro, não? Rodrigo, o general Fernando Azevedo e Silva, general da reserva, como você mencionou, tinha sido convocado em dezembro pelo TSE para ser diretor-geral, assumiria esse cargo agora em fevereiro. Mas ele desistiu de assumir e botou alguns dos seus porta-vozes aí para conversar com jornalistas e alegar que foi uma desistência motivada por razões pessoais, por problemas de saúde. Mas o contexto em que essa desistência se deu mostra que não é essa a razão real. A razão real é outra. Aquilo que você chamou de arapuca militar, eu vou chamar de cavalo de Troia militar. Acho que é uma imagem mais apropriada. O que é esse cavalo de Troia? O TSE, no ano passado, criou uma comissão para estudar o sistema eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas. E convidou um integrante das Forças Armadas para compor essa comissão. Qual era o objetivo? No fundo, era contar com os quartéis para assinar embaixo: as eleições e as urnas do Brasil são confiáveis. E era esse também o motivo para o convite a Fernando Azevedo e Silva para que ocupasse o cargo de diretor-geral, para que outro militar de alta patente, ainda que na reserva, assinasse embaixo: as eleições do Brasil são confiáveis e as urnas eletrônicas também. Só que o indicado dos militares para essa comissão criada no ano passado foi indicado pelo ministro da Defesa, outro general da reserva, Walter Braga Neto, que, na minha imagem de cavalo de Troia, é o jockey do cavalo de Troia. O general Walter Braga Neto é candidatíssimo para ser vice na chapa de Bolsonaro esse ano. Ele indicou para essa comissão do TSE um subordinado responsável pela defesa cibernética do Exército, um general da ativa chamado Heber Garcia Portela. Em dezembro, esse general Portela mandou algumas perguntas para o TSE, em nome de sua representação na comissão criada pelo tribunal. E aí, em fevereiro, o presidente Bolsonaro vazou esse questionário e disse que essas perguntas levantavam vulnerabilidades do sistema eleitoral. Foi uma trairagem, para dizer o mínimo, por parte dos militares. Por que trairagem? Porque estava combinado que tudo que ocorresse na comissão seria mantido sob reserva e só ao final dos trabalhos haveria um relatório público. Qual é a conclusão óbvia? Que o general Portela passou as informações do questionário para o chefe, o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, que, por sua vez, passou para o próprio chefe, Jair Bolsonaro, aquele de quem ele quer ser vice-presidente na eleição desse ano. O então presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, responsável por criar a comissão, disse recentemente, de forma elegante, que as Forças Armadas se prestaram a serviço de inteligência do presidente da República para atacar o próprio Tribunal Superior Eleitoral. Então, o fato é que hoje o TSE tem esse cavalo de Troia lá dentro, botado dentro do tribunal por ele mesmo, pela própria Corte Eleitoral. E agora o novo presidente do TSE, o juiz Edson Fachin, ele que tomou posse na última terça-feira, ontem, vai ter que descascar esse abacaxi. Vamos ver como ele vai lidar com esse tema. Agora, em relação ao Telegram, não vou me estender muito mais, Rodrigo, mas eu digo que após o Carnaval nós vamos ver uma ofensiva que combina ações no TSE e a votação de lei de fake news no Congresso, e aí isso vai dar provavelmente segurança jurídica para uma decisão, quem sabe de força, de, no limite, banir esse aplicativo do Brasil, no mínimo, durante o período eleitoral. Ele que é um verdadeiro canhão. Só dois números aqui para encerrar e mostrar a força do Telegram.
esse aplicativo que é parceiro de Bolsonaro na disseminação de mentiras. O presidente da República tem 1 milhão de seguidores nesse canal do Telegram, e esse aplicativo admite grupos de mensagens com até 200 mil pessoas. O WhatsApp admite no máximo 256. Pois é, pois é. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro, hoje ele deu uma declaração bastante emblemática diante de empresários, banqueiros, falando sobre o risco da eleição Lula. Ele não nomina Lula nunca, mas ele apresentou o que seria o programa do Lula, na visão dele, de forma a aterrorizar a elite econômica brasileira, e eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse vídeo que o Cacá vai passar, sobretudo nas palavras finais dele. Cacá, solta o vídeo, por favor. Senhores, que o Brasil hoje está polarizado, apesar de eu não estar em campanha, tem outro lado que está em campanha. Eu queria perguntar aos senhores, né, como o Brasil estaria se essas medidas aqui, os G6, fossem implementadas, bem rapidamente. O que vocês acham, os senhores acham, né, de nós revogarmos a autonomia do Banco Central, de revogarmos a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, se nós viéssemos a fortalecer o MST, se nós fizéssemos uma campanha para recolher armas das mãos dos cidadãos de bem, se nós desmilitarizássemos as polícias militares, se nós extinguíssemos as escolas civil-militares e os colégios militares, se nós liberássemos as drogas no Brasil, se nós legalizássemos o aborto. Apenas essas perguntas, porque o outro lado defende exatamente tudo isso daí. É isso que nós queremos para o Brasil? Dá para deixar tudo rolar numa boa? Quem chegar, chegou, tudo bem. Bom, pessoal, a maioria das pessoas que assistiu esse vídeo se deteve muito na pergunta do é isso que vocês querem para o Brasil? E acho que as propostas animaram bastante gente, né? Porque fala em revogar a reforma trabalhista, revogar a reforma da Previdência. Pode não ter agradado muito os empresários, os banqueiros que estavam lá, a desmilitarização da polícia e por aí vai. Mas a frase, na verdade, que eu gostaria de chamar a atenção é: dá para deixar rolar numa boa, quem chegar, chegou. O que é isso, Barrocal? Rodrigo, isso é ameaça golpista e tem tudo a ver com a minha matéria, sobre a qual eu falei há pouco. O presidente da República vai, tudo indica, agir exatamente como Donald Trump em caso de derrota. Vai dizer que foi roubado, que as urnas eletrônicas e os juízes do TSE trabalharam contra ele. E aí, esse é o grande problema do cavalo de Troia militar. É preciso, eu me convenci depois de um certo tempo, de algo que um coronel da reserva chamado Marcelo Pimentel de Souza, autor de um ensaio intitulado O Partido Militar. Aliás, o ensaio não tem esse título, mas o ensaio é uma reflexão sobre o que o coronel chama de Partido Militar. Eu me convenci de que o Brasil precisa admitir que tem um governo militar. Não existe uma ala das Forças Armadas que é racional e tenta conter os excessos do presidente da República. Na essência, os militares estão de acordo com Bolsonaro. O ministro da Defesa atual acha que o golpe de 64 é digno de comemoração, um marco da democracia. O antecessor dele, o Fernando Azevedo e Silva, achava a mesma coisa. Então nós vemos vários militares ocupando postos chaves no governo, são mais de 6 mil infiltrados na máquina pública, e eles se prestam o fantasma acenado por Bolsonaro de golpe, um fantasma acenado permanentemente. Eu entrevistei, não faz muito tempo, aqui no canal da Carta no YouTube, o filósofo Vladimir Safatli, e ele disse o seguinte: desde o início do governo Bolsonaro, as Forças Armadas já deram várias demonstrações explícitas de golpismo. Então tá aí, o presidente da República acaba com essas palavras que você relatou, Rodrigo, de deixar outra ameaça golpista no ar, e ele tem, no fundo, um respaldo no mínimo, velado dos quartéis. Uhum. Pois é, golpistas, incompetentes, como vimos a gestão do ministro Eduardo Pazuello, né, um especialista em logística do Exército que era incapaz de conseguir fazer a vacina chegar no lugar certo, né?
ou mesmo do Walter Braga Neto, cujo o grande histórico dele foi ter feito a pacificação do Rio de Janeiro, está pacificado bem, muito bem pacificado, né? Ele que foi o chefe da intervenção federal no Rio, né? E também mamateiros, né? Porque vimos muito bem aí a listinha de compras do Exército Brasileiro, né? Em ano de pandemia, em que todo mundo estava perdendo emprego, perdendo renda, se virando como podia, e o Exército torrando aí milhões, aí, comprando picanha, cerveja, leite condensado e outros que tais. Mas vamos nos encaminhar para o fim do programa, senão a gente se empolga demais. Fabiola, qual é a sua dica para quem está nos acompanhando essa semana? Rodrigo, na verdade é mais uma preocupação, né? A gente está na semana pré-carnavalesca, o carnaval ele não vai existir, né? Os estados cancelaram, não tem feriado, vírgula, né? O comércio geralmente abre, mas o setor público, as escolas, enfim, vai ser feriado e as pessoas vão viajar e as pessoas vão para outras atividades. E, geralmente, depois de um grande feriado, a gente já está acostumado que a rebordosa vem grande, né? Então, é uma preocupação. O que pode acontecer? A Covid, ela sai um pouco do foco, né, da mídia, porque só se fala em eleição, a gente tem visto menos, né, matérias, menos repercussão, mas eu coloco aí essa preocupação para a gente observar o que vai acontecer depois do Carnaval com a Covid, se ela vai ter um aumento dos casos. Tá certo. E, Barrocal, quem é o seu convidado no Poder em Pauta amanhã e qual é a sua dica da semana? Rodrigo, o convidado no Poder em Pauta da sexta-feira, será na sexta-feira o programa. Opa, perdão. Haverá o Poder em Pauta apesar do Carnaval. É o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, ele que é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro. Pré-candidato pelo PSD de Kassab. PSD de Kassab. Então será uma entrevista sobre os casos recentes de tragédias no Rio, como Petrópolis, como o assassinato do congolês, mas também sobre eleição presidencial. Sexta-feira, 16h, aqui no canal de Carta Capital no YouTube. E para encerrar minha participação aqui, Rodrigo, eu queria chamar a atenção para uma decisão da segunda-feira do Supremo Tribunal Federal da Colômbia, que descriminalizou, tirou do Código Penal o aborto. Descriminalizou o aborto. E descriminalizou o aborto caso essa intervenção, esse procedimento, seja feito até 24 semanas. Foi uma decisão apertada por 5-4, mas agora, pelo menos aí, algo como 400 colombianas por ano deixarão de ser punidas com cadeia por fazerem esse procedimento aí de interrupção de gravidez. Eram mais ou menos as 400 condenações por ano em razão de abortos, porque o Código Penal de lá previa cadeia, prepunia a interrupção de gravidez. O presidente Jair Bolsonaro aqui, óbvio, explorou o assunto, mas pelo lado inverso, disse que jamais admitiria que isso acontecesse no Brasil. Devo reconhecer, Rodrigo, que embora eu entenda ser este um assunto de saúde pública e também um direito à escolha da mulher, entendo que fazer um procedimento com 6 meses, que é mais ou menos 24 semanas, me deixou um pouco assim a pensar naquelas gestações prematuras. Tem fetos que vêm à luz com 6, 7 meses, enfim. Mas não só Jair Bolsonaro explorou esse assunto pelo lado inverso, como também o seu rival pelo voto da extrema-direita, que é Sérgio Moro. Sérgio Moro tuitou que ele jamais admitiria uma autorização de aborto pelas vias judiciais, o que está presumido que não aceita uma decisão do Supremo Tribunal Federal, teria de haver uma decisão pelo Congresso Nacional. Então é isso, Rodrigo, fico por aqui hoje. Tá certo, Barrocal, eu agradeço a presença de todos que nos acompanharam ao vivo pelo canal de Carta Capital no YouTube, e todos também que nos acompanharam na retransmissão pela TVT. E mando também aqui um abraço para o Ruilon Pé na Porta, que está aí fazendo uma bela campanha por um golpe de Estado no Brasil. Vai lá, Ruilon, vai lá. Faz isso mesmo, viu? Vai na rua, vai na frente. Vamos ver se você consegue.
Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.